Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos inscritos do canal Jorge Filho, Escritura Sagrada, Teologia, História e Devoção. Bom, eu gostaria de abordar um assunto bastante discutido num período contemporâneo, que é sobre o estado alterado da mente, ou podemos dizer o êxtase. Existe o estado alterado da mente? Existe o êxtase espiritual? Bom, respondendo a essa pergunta, eu gostaria de ler um texto das Escrituras Sagradas em Atos, capítulo de número 22, versículo de número 17, que diz assim: Egenetodi moi upos trepsanti eis Ierousalém cai proseuhomenou mol en tu Iehu genestai mi em extase. Bom, antes de nós começarmos a comentar o texto, eu quero dizer bem claro que faz muito tempo que eu não estudo a língua grega e não me exercito nas pronúncias. E a gente sabe que para você pronunciar foneticamente uma língua, você precisa estar exercendo, treinando esse dialeto. Então faz muito tempo que eu não leio e não escrevo e não exercito o idioma grego. Por essa razão eu tenho essa dificuldade. Mas vamos ler aqui o texto que nós lemos, Atos dos Apóstolos 22, versículo 17, numa tradução de língua portuguesa, que diz assim o texto: Depois voltei a Jerusalém e, quando estava orando no templo, entrei em êxtase. Bom, o texto mostra categoricamente, com uma clareza indiscutível, inquestionável, que o estado de êxtase, a alteração, o deslocamento, o transe, era comum na vida do apóstolo Paulo e também era comum na vida dos demais apóstolos e da igreja primitiva do primeiro século. Então o texto vai dizer que Paulo, ao voltar para Jerusalém, ele, quando estava orando num templo, ele entrou em um estado de êxtase. Bom, a palavra êxtase, extásis, né? Ela se traduz para a língua portuguesa como êxtase. Algumas vezes também se traz como transe, ou como uma mente fora do seu estado normal, fora do seu estado natural. Isso geralmente ocorre quando o homem recebe sobre a sua alma uma emoção muito forte, que o transporta para fora de si mesmo. Então a gente vai ver que o êxtase era muito comum dentro dos apóstolos no primeiro século. Por exemplo, fazendo jus ao texto que nós lemos, nós temos Atos, capítulo de número 11, versículo de número 5, que diz assim o texto: Eu estava na cidade de Jope em oração e tive em êxtase a seguinte visão: vi algo como um grande pano que pelas 4 pontas era baixado do céu e chegava até junto de mim. Então o texto vai falar que Pedro, num período de oração, ele entra num estado alterado. Ele entra num estado de deslocamento. Ele entra num estado de êxtase.
A gente vamos ficar apenas nessa referência, porque o nosso objetivo não é exaurir, não é trazer um assunto com exaustão com relação ao êxtase praticado. Mas nós temos estudiosos que falam que o êxtase era muito comum na comunidade dos seguidores de Jesus no primeiro século. Assim como ele era existente também no judaísmo do Segundo Templo e praticado especificamente pela seita curanita. A gente tem obras como obras de estudiosos como Alan F. Siegel, que ele vai falar justamente sobre a religião estática, que era visível dentro do judaísmo do Segundo Templo, com especificação os coranitas, e também dentro das religiões de mistério greco-romana. Como também ele vai mostrar que o estado alterado, o deslocamento, o êxtase também era praticado pelos cristãos do primeiro século, pelos cristãos daquele período que se situa o judaísmo do Segundo Templo. O judaísmo do Segundo Templo se dá no período da reconstrução de Esdras e Neemias e até o ano 70, com a destruição das tropas, com a destruição de Jerusalém, do templo, com as tropas do Império Romano, se não me falha agora a memória, o Tito, né? Que invade Jerusalém com as suas tropas, destrói o templo e Jerusalém. Tá? Então, geralmente algumas pessoas questionam o estado alterado da mente, ou êxtase, ou deslocamento que existe dentro do movimento pentecostal. Quero abrir aspas aqui em reconhecer que, de fato, geralmente dentro do ambiente neopentecostal, existe um exagero exorbitante com relação ao êxtase. Com relação ao êxtase, há muita chocarrice, há muita invenções, porém, o fato de, geralmente, no neopentecostalismo haver esse exagero, nós não podemos excluir a existência e a realidade de que o estado inalterado, o êxtase, o deslocamento, ela possa existir dentro da igreja, como existe hoje dentro do mundo de linha pentecostal. Algumas instituições de linhas tradicionais, alguns protestantes evangélicos de linha tradicionais, criticam o mundo pentecostalista pelo fato de eles praticarem o êxtase, ou de ser existente o êxtase. Talvez essa crítica se dá pelo fato de algumas linhas tradicionais sofrerem influência por meado dos séculos XVI, XVII e XVIII do iluminismo. O iluminismo tentou dissecar o lado místico da Bíblia, né, e tirar o lado místico da Bíblia e naturalizar, né, dissecar o lado sobrenatural, dissecar o lado místico, dissecar o lado estático da Bíblia e trazer a Bíblia para um lado mais humanizado, um lado mais natural, sem a mística que existe nela. E muitas dessas teologias, elas sofreram influência desse pensamento. Por conta disso, muitos não se têm a noção sobre essa influência, acaba criticando algumas denominações pentecostais por praticar o estado estático. Porém,